Boa noite, irmão. É com muito prazer que estamos reunidos aqui mais esta noite. É a quarta e última noite desse ciclo de estudos que estamos desenvolvendo a respeito da ação e o poder do pensamento positivo e da prece. É o último tema, né, que trataremos essa noite, referente especificamente à ação do poder positivo e da prece. Nos temas anteriores nós desenvolvemos assuntos mais específicos e hoje a gente vai traçar a conclusão desse estudo que nós desenvolvemos. Mas vamos iniciar as nossas atividades, né, fazendo a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga e pedindo, Senhor, para que tenhamos sabedoria para atravessar esses momentos difíceis que têm se sucedido. Pedimos a sua benevolência para com todos, Senhor, que possamos conseguir servindo o bom combate, traçando todos os nossos dias uma linha reta em caminho do bem. Que possamos, Senhor, auxiliar os necessitados, compreender as dificuldades que passamos neste momento, para assim buscarmos as melhores soluções, as melhores alternativas e ajudarmos da melhor forma que for possível. Que nesta noite de estudos tenhamos a oportunidade de aprendermos ainda um pouquinho mais contigo, Senhor. Graças a Deus. Bem, nesta noite de hoje vamos trabalhar com o tema Ação do Poder Positivo e da Prece, né, com o objetivo de compreendermos a importância da elevação espiritual, né, para o nosso aprimoramento e de que forma que isso se dá. Né? Então, a prece, como nós vimos estudando nessas últimas semanas, a prece ela tem um poder transformador e esse poder transformador se inicia na nossa mente. E nessa mente é controlada pelos nossos pensamentos que vão ser um reflexo mental, que vão dar o reflexo mental da nossa vida. Né? A nossa vida é um reflexo dos nossos pensamentos. Nós estamos no lugar de acordo com aquilo que nós pensamos. Né? Então, só para a gente fazer uma breve recapitulação, uma breve revisão, né, dessas últimas 3 semanas, no primeiro dia nós conversamos sobre o valor e a ação do pensamento positivo, né? Usamos como base o primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, chamado O Espelho da Vida. Né? Então, Emmanuel, nesse primeiro capítulo, já indica, né, que a mente, né, que o pensamento é o espelho da vida. E se nós temos um pensamento positivo, nós vamos ter os reflexos de uma vida positiva ao encararmos e ao transformarmos o nosso dia a dia nesse nosso reflexo mental. Então é um trabalho iniciado com um processo mental, né, de desenvolvimento, de desgarramento de situações e de pensamentos que nos levem à nossa inferioridade, à proximidade dos nossos instintos, né, e nos elevem, né, a um novo patamar de progresso moral e espiritual. E Emmanuel coloca o seguinte: respiramos no mundo as imagens que projetamos e que recebemos. Então, assim, ele deixa muito claro essa influência, tanto daquilo que a gente projeta, quanto que a gente recebe. Isso significa o quê? Aquilo que eu emano e a maneira que eu reajo às informações que eu recebo. Então, são 2 aspectos do valor e da ação do pensamento positivo, em que nós devemos refletir sempre o que está passando na nossa cabeça e o que nós estamos transmitindo para o outro quando nós pensamos em qualquer situação e quando nós reagimos às atitudes dos outros. Né? Então, esse duplo aspecto relacionado
ao indivíduo e ao seu relacionamento com o outro, Emmanuel nos deixa muito claro nesse primeiro capítulo, e quanto a nossa mente é o alicerce da nossa vida. E a mente, ela gera a força do pensamento, que tudo vai mover e promovendo transformações, criações. Então é a gente se concentrar e para a gente estar trabalhando esse exercício que é constante em nossa vida sobre melhorar o nosso plano mental, né? Em seguida, nós estudamos sobre a prece, nós falamos sobre a prece. Nosso irmão Manuel fez um belíssimo estudo sobre esse tema, né, com a definição, os conceitos e a função da prece, né? Então ele fala objetivamente que a prece deve ter significado para quem está falando. Não precisa ser uma prece cheia de palavras bonitas, uma prece muito grande, mas ela deve ser sincera. Ela deve expressar os desejos do fundo do nosso coração e ser falada de uma forma clara, né? Se é uma prece individual, se é uma prece em grupo, é importante que as nossas ideias sejam manifestadas, né, pelas nossas palavras, e que elas sejam compreensíveis para quem quer que esteja ouvindo, seja o encarnado, seja o desencarnado. E ela deve ser sempre feita com fervor, né, alicerçada no pensamento. Então, assim, como o nosso cérebro, né, nós pensamos, as nossas atividades principais mentais, elas estão totalmente relacionadas ao nosso cérebro, que é nosso centro de comunicações, por assim dizer, né? Então, para todas as esferas do nosso corpo. Então, a prece se inicia no pensamento, daí nós estarmos relacionando a prece com o pensamento positivo. E nessa relação de prece e pensamento positivo, né, nós nos aprofundamos um pouco nessa relação da prece, pensamento positivo e a nossa parte orgânica, a nossa parte física, na semana anterior, quando falamos sobre a inter-relação entre os efeitos que a prece e a meditação, elas causam no nosso organismo e como tudo isso está interrelacionado. Né? Quando a gente para pensar, para analisar de uma forma mais detida, né? Quando a gente ora, como nós já conversamos, nós estamos entrando em contato com aquela pessoa, com aquele ser, né, a quem a prece se dirige. E essa relação, ela está intimamente ligada com o fluido cósmico universal, ou como a gente pode chamar, com a troca de bioenergias, como chama Joana de Ângeles, né? E esse fluido cósmico universal que está presente em todos os seres, em todo o universo, em tudo que há no universo, o fluido cósmico universal está presente, que emana diretamente, né, de Deus, né, do Criador, né, que está sempre emanando esse fluido cósmico universal que permite a vida, que permite as transformações e todas as nossas a nossa vitalidade, né? Então, quando a gente promove essa ação da prece, existe uma teia que está totalmente interligada, que a gente associa a quem se destina a prece, ao que se destina a prece, as energias que nós vamos estar emanando, né, a partir do momento que a gente ora. Mas existe um fator que é fundamental relacionado a todo esse processo, né, que é colocado para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão da vontade. Toda essa prece, quando a gente fala, quando se coloca no Evangelho, né, sobre a necessidade de se orar com fervor, né, esse fervor está relacionado a uma coisa específica chamada vontade, né? E a gente falou semana passada como a vontade é um veículo de impulsão, ela recebe esse fluido cósmico universal, ele vai receber a impulsão, né, através da nossa vontade. A nossa vontade,
o quanto que nós queremos que aquilo seja executado. Isso tudo é despertado a partir da vontade. E pensando, quando nós conversamos sobre essa questão, né, de todas essas relações que nós estamos vendo aqui hoje, a gente, às vezes, quando para orar, né, a gente ora para agradecer ou a gente ora para fazer um pedido. Mas para a gente tomar essa iniciativa, é necessário que algo se desperte dentro de nós, né? E o que causa essa saída da situação de acomodação, de inércia, que às vezes a gente se coloca? A gente está vivendo uma época tão difícil, uma época de tantas restrições, né, financeiras, emocionais. A gente não pode estar com as pessoas que a gente ama para comemorar aniversário, para ser solidário no momento de dor. E o que nos move, né, a continuar tentando, transformando? Além da gente saber que a gente precisa sobreviver, essa consciência dessa necessidade, ela é impulsionada, e é isso que a gente está tentando colocar, por uma coisa chamada vontade. E fazendo os estudos do Evangelho do Lar, os estudos do Evangelho, foi me chamando a atenção, pensando nesse tema da prece, do poder do pensamento positivo, o quanto aparecia no Evangelho segundo o Espiritismo, nas preces que nós fazemos, a palavra vontade. Eu fiz uma pesquisa muito breve, né? Eu coloquei lá na lupinha do livro digital do Evangelho segundo o Espiritismo a palavra vontade. Quantas vezes aparece no Evangelho segundo o Espiritismo a palavra vontade? E ela apareceu no prefácio do livro até o capítulo 27. Eu não considerei o capítulo das preces específicas, que ali existem vários modelos de prece no capítulo 28. Então eu ainda desconsiderei esse último capítulo, porque são modelos de prece, né? Então me restringi do prefácio ao capítulo 27, e foram encontradas 66, mais ou menos, menções à palavra vontade, tanto relacionada a ser feita a vontade de Deus, quanto relacionadas à nossa vontade. E eu achei isso muito significativo, né? Quando a gente estuda o capítulo 27, por exemplo, que é um capítulo que fala especificamente sobre esse processo da prece, esse processo da oração, ele expressa com muita clareza a importância da vontade. Nas semanas anteriores nós vimos muito claramente isso também, quando a gente fala sobre a importância de orar com fervor, né? Então a gente percebeu o quanto que é necessária a questão da vontade na realização da prece e naquilo que nos impulsiona, naquilo que nos movimenta, naquilo que nos permite continuar vivendo e atravessarmos os períodos de dificuldade para seguirmos em frente, né? Então, se a nossa vontade, quando a gente limita a nossa vontade, quando a gente deixa de ter vontade de fazer alguma coisa, a gente fica apático, a gente fica triste, porque a gente começa a perder o sentido, e é essa vontade que nos alimenta a continuar tentando. Eu separei alguns trechos do Evangelho que falam sobre essa questão da vontade e relaciona com a questão da fé, do Evangelho, né? Então eu vou dar uma lidinha muito breve em 2 trechinhos, né, do capítulo 19, em que fala o seguinte, no item 12, né? A fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio latente, e que lhe cumpre fazer desabrocharem e cresçam pela ação da sua vontade. O que pode um homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer. Então o que ele está dizendo? O homem, quando tem vontade, quando ele quer fazer alguma coisa, ele vai conseguir. Então a fé, ele é um sentimento inato, né, que vai transformar esses seus destinos futuros. Mas
é a vontade, o quanto que você quer fazer alguma coisa, que nos vai direcionar e vai nos impulsionar a seguir adiante. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem um capítulo, né, chamado Vontade. É o segundo capítulo do livro. O primeiro é o Espelho da Vida, que a gente já comentou aqui. E logo em seguida ele dizer que a nossa vida é um reflexo da nossa mente, ele vai entrar com o capítulo Vontade. E ele está querendo dizer o que com isso? Para que nós possamos nos impulsionar, transformar os nossos pensamentos, transformar a nossa vida, é necessária vontade. Para a gente concluir, né, essa relação e a importância da vontade para promover toda essa transformação na nossa vida, né, para que nós possamos atuar e direcionar a nossa prece de forma adequada a promover a nossa transformação para a nossa felicidade, Leon Denis, ele ainda vai nos colocar o seguinte, que a prece ela pode atuar tanto no sono como na vigília, que existem outras potências que estão relacionadas, né, ao nosso dia a dia, como a confiança e o otimismo, como que eles são fundamentais, né, como forças preservadoras de nossa vida. E o poder da alma está na sugestão e na autossugestão. A vontade vai dar impressão, ela vai deixar marcas na matéria para que essa vontade seja submetida aos seus desígnios, né? Então a gente deve, antes de mais nada, educar as nossas vontades, para assim a gente conseguir resultados prodigiosos. A gente deve educar os nossos ímpetos, nós devemos nos afastar dos nossos instintos primitivos, né? Porque eles nos aproximam daquilo que a gente quer se distanciar. Eu não quero ser movida pelo meu instinto, eu quero poder refletir sobre as minhas ações e poder tomar atitudes conscientes para o nosso bem. Então, o que a gente está querendo dizer aqui nessa noite para a gente poder passar para a fase seguinte, que é ver a interação de todos e acompanhar a conversa de todos. A gente está querendo dizer o seguinte, o poder de transformação, ele está dentro de nós, está dentro de você, está dentro de cada um de nós. O nosso poder de transformação, daquela situação que nós consideramos difícil, que a gente considera que às vezes quase impossível da gente conseguir vencer, ele está aqui dentro de nós. O nosso corpo, ele tem o poder de transformação, né? Nós temos a nossa inteligência para nos auxiliar, mas dentro de nós existe a energia, o princípio vital, a bioenergia que vai estar emanando toda a nossa potência de transformação. Nós somos capazes de mudar. Nós não podemos nos deixar guiar pelo desânimo, pela desesperança, pelo desespero, porque sempre vai existir uma saída. A gente tem um Cristo Consolador, né, que nos ensina isso no Evangelho de uma forma belíssima, tantos exemplos, né, de vitórias sobre dificuldades, né, e a gente vê quais são sempre as orientações. Vamos orar, vamos praticar o bem, e aqui nós estamos vendo que ferramentas nós temos para a gente poder exercer de forma benéfica, né? Nós podemos atingir de forma benéfica e mais ampla os benefícios da oração, os benefícios da prática do bem. A prática do bem é por si só um benefício, e ela vai nos transformar. A oração nos transforma, feita com fervor, guiada por essa vontade que é condicionada para a prática do bem. Então vamos orientar nossa vontade de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é o que emana amor e nos impulsiona a continuar seguindo em frente. Nós podemos nos transformar, nós podemos, né, vencer as nossas dificuldades. Vamos contar com todas as ferramentas, né, que nos oferecem Jesus, que nos oferecem a espiritualidade, que a vida nos oferece para que a gente se transforme. É possível nós nos transformarmos, vamos agir de acordo com toda a potência do nosso ser. Então vamos trabalhar para nós ativarmos essas potências que atuam sobre o nosso corpo fluídico, sobre o nosso corpo físico, e assim nós podermos ativar todas essas vibrações e apropriar
todo esse sentimento, toda essa canalização de energias de um modo cada vez mais elevado, que nós possamos nos preparar para uma existência em um grau maior, né? Que nós possamos seguir, né, na direção de nossa evolução, de nosso aprimoramento, e possamos auxiliar os nossos irmãos nisso, que nós sejamos a semente de luz, né, que é necessária às vezes no momento de angústia, de desespero, que nós aumentemos a felicidade, né, quando ela já está presente, que nós saibamos distribuí-la para quem necessita, né, que a gente consiga promover, né, a nossa reforma, a nossa melhora e a melhora do nosso irmão. Né? Então, que nesses momentos de angústia, né, como essa pandemia vem colocando todo mundo, nos sirvam de exercício, né, para que nós possamos transformar as nossas vontades, né, que nós possamos canalizar nossa energia sempre a caminho do bem. A gente vai encerrar por aqui a parte dessa exposição e convidar todos, né, a participar da nossa conversa, participar do nosso debate, expor das suas dúvidas, as suas colocações, os seus esclarecimentos. Esse é um espaço nosso, né? Eu estou aqui na minha casa agora, mas estamos juntos nessa corrente de vibração na Sala Chico Xavier, para a gente poder dar prosseguimento aos nossos estudos e assim nós construirmos, né, nosso dia a dia melhor e buscar a nossa elevação, como Emmanuel, Leon Denis vem colocando pra gente. Então, assim, o espaço está aberto, né, para todos que tiverem algum tipo de dúvida, algum tipo de colocação, algum tipo de crítica, sugestões, elogios, ligue para o nosso saque, é brincadeira. Mas, assim, a gente poder estar compartilhando nesse momento vai ser muito importante. Né? Então, vamos deixar aberto agora para as perguntas, para as nossas questões, para a gente poder avançar na nossa noite de estudo. Uma boa noite a todos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até a próxima semana com um novo tema de estudos.